Olá a todos! Hoje escolhi o tema constelação familiar. Fiz um texto a falar da minha primeira experiência. Eu já tive 2 experiências de constelação familiar. Esta primeira experiência, que é a que vos vou falar hoje, a que vos vou contar hoje, não está assim tão detalhada porque já foi há algum tempo, penso que há mais de 1 ano e meio, e não me recordo assim ao pormenor de tudo o que aconteceu, mas o essencial está mencionado no texto que fiz. Num outro vídeo contarei a minha segunda experiência, que foi mais recente. E é isso. Vamos passar à leitura do texto. Constelação familiar. Primeira experiência. Consulta de psicologia para a alma. Esta foi a definição que eu dei à constelação familiar logo após esta primeira experiência. Foi pelo início do ano de 2023, janeiro ou fevereiro, que constelei pela primeira vez. Já tinha sentido de o fazer bastante tempo antes, mas não havia surgido oportunidade. E enquanto isso, fui-me informando e obtendo conhecimento acerca desta terapia, no que consistia, os diferentes tipos de constelação e de que forma esta nos pode auxiliar no nosso processo de cura e expansão. Até que a minha amiga curandeira dos montes, que também faz parte do retiro do Sagrado Feminino, que é o retiro que eu fiz um vídeo recentemente a falar-vos acerca. E essa amiga que também tem uma loja de produtos esotéricos, como cristais, imensos cristais, incensos, defumadores, baralhos de tarô e oráculos, livros com uma vertente espiritual, diversos artigos para limpeza e proteção espiritual, bijuteria com cristais, artigos de decoração lindíssimos, e onde também se fazem diversas terapias de cura. Bem, como já devem calcular, é um espaço com uma energia super elevada, onde se sente uma harmonia imensa. Essa amiga falou-me que havia uma terapeuta de constelação familiar que estava a fazer atendimentos no estabelecimento dela. Nem é tarde, nem é cedo, pensei. É o momento ideal. Eu fui para a terapia com uma principal intenção, que no final das contas acabou por não ser o foco principal durante o processo. Não sei se foi porque havia uma necessidade maior em abordar e trabalhar outros temas, ou porque durante a terapia acabou por se perder o foco inicial que eu havia indicado. Sinceramente não sei o motivo. Pois uma sessão de constelação familiar é suposto se colocar uma intenção e trabalhar em relação a ela. Mas uma coisa também é verdade: não há um controle racional da parte do constelado para o rumo e decorrer durante a sessão. Então, acontece que quanto mais se tenta racionalizar e controlar o processo, mas ele se revela totalmente surpreendente e inesperado no final. Não sei se me faço entender, mas passo a explicar o sucedido. Essa consteladora utilizava bonecos da Lego. Havia vários personagens diferentes com muitos acessórios, diferentes expressões faciais, vestimentas, tamanhos e mesmo posições corporais em que os bonecos se encontravam. E esses bonecos que seriam escolhidos eram colocados sob um tabuleiro.
A minha intenção nessa constelação era perceber, saber a razão, encontrar explicação para os meus ciúmes e a minha insegurança, que me vinham acompanhando ao longo dos anos e que se estavam a fazer tão presentes no relacionamento que eu tinha na altura. Foi isso que transmiti à consteladora na altura. Mas como referi antes, as coisas tomaram um rumo diferente logo desde o início. A terapeuta começou por me fazer algumas perguntas sobre a minha vida pessoal e eu referi alguns dos pontos mais importantes, nomeadamente a minha realidade familiar. Então ela pediu-me para escolher alguns bonecos que representavam diferentes pessoas no meu seio familiar. Escolher um boneco que me representasse a mim, um que representasse o meu filho, um que representasse o pai do meu filho, um que seria o meu pai e outro que seria a minha mãe. E cada boneco que escolhia eu ia colocando-o sobre o tabuleiro da forma e posição que eu quisesse, como eu sentisse de colocar. E assim foi. Eu fui colocando um a um, como para mim fazia sentido. E daí construiu-se uma história. A história que se vive no meu subconsciente. Aquela que não tinha percepção de ser a verdadeira história que vive no mais profundo de mim. Então aí percebi que tinha uma postura de super proteção com o meu filho em relação ao pai dele. Para quem não viu os vídeos anteriores, onde eu menciono isto, eu sou mãe solo desde que o meu filho nasceu praticamente. O meu filho não tem contacto nenhum com o pai há muitos anos. Apesar de eu acreditar que esta já não era a minha realidade, porque por muitos anos, até aos 9 anos de idade do meu filho, eu realmente adotei uma postura de proteção para com ele, bloqueando a possível tentativa de contacto que pudesse surgir de muito longe a longe por parte do pai dele, pois eu percebia o quanto isto destabilizava e confundia o meu filho desde pequenino, e a tristeza e sensação de abandono que se instalava nele sempre que o pai desaparecia novamente da vida dele, sem motivo aparente. Decidi então, durante muitos anos, protegê-lo deste sofrimento e instabilidade. Se foi a melhor atitude? Não sei. Sei que fiz o melhor que soube com a consciência que tinha na altura. E sei que a minha intenção foi a melhor enquanto mãe. Sei também que o meu filho compreende a decisão que eu tomei, pois conversamos sobre isso quando ele fez os 9 anos e eu lhe expliquei o sucedido até ali, dentro da compreensão dele, claro. E transmiti-lhe que a partir dali seria uma escolha dele voltar a falar com o pai, consciencializando de que o mesmo padrão de contacto poderia acontecer, para que ele estivesse ciente disso, e que independentemente da escolha dele, eu estaria sempre com ele e o apoiaria. Pois eu senti que o meu filho já tinha a maturidade suficiente para escolher e ter a responsabilidade sobre se expor a esse possível contacto ou não. Então eu acreditava que a partir desta minha decisão, perante esta situação, que tinha abandonado a minha postura de superproteção do meu filho. Mas não era verdade. Ela continuava presente no meu subconsciente e descobri isto na constelação, através dos bonecos que escolhi, as suas expressões faciais e corporais, e como os havia colocado no tabuleiro. À parte disto, percebi também que era um padrão familiar que vinha por parte do meu pai, que até à altura da constelação mantinha essa postura de super proteção para comigo,
e isso foi perceptível também pelas expressões faciais e corporais do boneco que tinha escolhido para o representar e pela posição que eu tinha colocado no tabuleiro. Entendi também que eu tinha uma idolatração muito grande pelo meu pai, que eu tinha num pedestral, quanto a certos aspectos que eu considero importantes e relevantes num homem. O que, essa admiração exacerbada, trouxe a explicação para o facto de me ser tão difícil encontrar um companheiro amoroso que correspondesse às minhas expectativas, de certa forma, que se enquadrasse na minha exigência de homem ideal, para estar ao meu lado, porque esse lugar, e que adquiria todos esses valores e características, já havia sido ocupado pelo meu pai, e não havia espaço para um outro alguém, até porque ninguém se conseguiria equiparar a ele. E esta era a informação que morava em mim, era a verdade que habitava escondida no meu subconsciente. Fiquei muito chocada com esta informação, até porque para mim, mais uma vez, a realidade era outra. Porque eu, já na altura, era bastante consciente da educação e vivências experienciadas no âmbito familiar por parte do meu pai, ao longo da vida, e do quanto esses me tinham afetado e os traumas que me geraram. Também obtive clareza quanto à posição da minha mãe na minha vida, que ela me via sim, que me reconhecia como filha, mas que o fazia de longe, até porque era eu quem estava de costas para ela e não a deixava entrar. Tudo isto perceptível também pelos bonecos escolhidos. Após constelar esta parte mais no âmbito familiar, a terapeuta fez-me algumas perguntas em relação ao meu namorado da altura e do relacionamento e pediu-me para escolher um boneco que o representasse e o colocasse no tabuleiro. E eu escolhi também um boneco que representava a filha do meu companheiro que vinha viver connosco na altura. Foi neste momento que se confirmou que grande parte do conflito existente na minha relação adivinha da minha parte, pois eu não lhe dava espaço nem permissão absoluta para ele fazer parte da minha vida e do meu filho. Era como se ele fizesse parte da nossa vida, mas ainda assim havia um território que só pertencia a mim e ao meu filho, e que eu não o deixava entrar. Mais uma vez, tudo isto foi revelado pelos bonecos. E era uma realidade que morava no meu subconsciente. Pois na minha realidade eu tinha-me entregue totalmente à relação e estava totalmente aberta para experienciar juntamente com o meu filho esta relação familiar. E era isso que se vivia realmente. Embora no meu subconsciente estivesse formatado de outra forma. No decorrer da constelação e quando se contava estas verdades do meu subconsciente, a terapeuta ia-me indicando frases sistémicas. Estas frases, quando são pronunciadas com intenção e verdade, direcionadas para as pessoas em questão e repetidas várias vezes, têm o poder de reprogramar o nosso subconsciente. Tem o poder de alterar a realidade que está lá registada e, dessa forma, alterar a nossa realidade consciente. Fica claro o quanto uma constelação familiar é profunda e tem o poder de nos tornar conscientes daquilo que mora verdadeiramente em nós,
sem sequer sabermos disso. O quanto pode ser transformadora e esclarecedora perante várias situações que vêm acontecendo na nossa vida até então, aparentemente sem explicação. A quantas verdades acedemos de nós mesmos e o que tudo isto vai implicar e transformar as nossas vidas a partir dali. Comigo foi assim. Esta terapia foi a faísca para um grande processo de consciência, autoconhecimento mais aprofundado e transformação pessoal. E eu adorei esta experiência. Foi muito importante na minha jornada. E até aqui o meu texto. Esta foi a minha primeira experiência com a constelação familiar. Eu penso que foi o abrir a primeira porta, porque acho que esta foi das primeiras terapias que eu fiz assim mais significativas na minha vida. Então foi como se fosse a primeira porta de entrada dessa casa que eu ando a explorar, que sou eu, nessa morada, que sou eu, o meu ser. Veio-me mostrar muito do que morava e mora ainda, muitas das coisas, não é? Dentro dessa casa que eu ainda ando a explorar. E essa foi, esta constelação familiar foi o abrir a primeira porta dessa enorme mansão que sou eu. Por isso foi muitíssimo importante. E eu espero que não tenha ficado. Fiquei com a sensação que se calhar foi assim um bocado rápido demais. Não sei se foi muito específica ou clara nas minhas palavras, eu espero que sim. Também qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham ou curiosidade, escrevem nos comentários e eu respondo-vos. E bem, no próximo vídeo vou falar da minha segunda experiência na constelação familiar, que já foi diferente desta. Foi até o método de constelação foi diferente, mas eu não vou estar a contar agora, vou contar a próxima vez para vocês ficarem curiosos e verem no próximo vídeo. E quando falamos de constelação familiar, estamos a falar também e a abrir portas também para a nossa ancestralidade. Então, uma vez que se está a falar de ancestralidade, a seguir eu vou-vos mostrar um vídeo de um local onde vos vou mostrar o resto dos vestígios existentes de uma pequena civilização que existiu aqui perto da zona onde eu vivo. E é isso. Acho que faz todo sentido associar esse vídeo aqui à constelação familiar. E eu, como gosto sempre de vos mostrar espaços lindos, e mais uma vez, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer este vídeo no exterior com uma linda paisagem, porque o tempo está realmente mau, entre aspas, se necessário, mas não é o mais favorável para fazer vídeos. Está a chover muito, está muito vento, então tive que fazer o vídeo em casa desta vez. E como não tinha também nenhum cenário de fundo
com famílias felizes ou algo alusivo ao tema, fiz assim simplesmente, e para compensar vou-vos mostrar o vídeo desse sítio incrível onde eu fui. Eu acho que vocês vão adorar. E é tudo. Vou ficar por aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam, constelação familiar, a minha segunda experiência. Um beijinho muito grande. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham gostado da minha experiência, que sirva para vocês como comparação, ou mesmo para vocês saberem um pouquinho mais do que é a constelação e daquilo que se pode desvendar numa constelação, caso estejam curiosos, ou para poderem comparar com a vossa experiência, que se quiserem partilhar da vossa experiência aqui também deixem nos comentários, que eu vou gostar de saber. E isso, qualquer coisa perguntem que eu respondo. Um beijinho enorme e até o próximo vídeo. Tchau!